Questão 22 do livro de Física 2 do segundo ano, na página 51, questões comentadas. No comando do professor Cosmo, nós vamos fazer mais uma questão, resolver e avaliar sobre outra angulatória, esse tipo de exercício, né? Muito clássico, que diz assim: uma fonte de potência constante I igual a 400 cal por minuto, tá certo? Se a potência. E antes de falar sobre o exercício, a priori, as fontes de potência elas podem ser entendidas como esse exemplo que eu botei bem aqui no desenho, bem tranquilo, como um secador de cabelo que dispara jatos térmicos, tá certo? A quantidade de energia que é disparada por unidade de tempo, isso aí é a definição de potência. Tanto é que na fórmula de potência você vai assumir a ideia de que potência é a quantidade de energia gastada ou gasta por unidade de tempo, tá? Nesse caso a gente vai entender a energia aqui como a quantidade de calor inserida. Então toda vez que vê a ideia de potência, imaginem as máquinas, né? E basicamente são máquinas ideais e elas lançam uma quantidade de energia, e se isso for, né, dividido por unidade de tempo, nós temos aí a ideia de energia. Por isso que a definição é joule por segundo ou cal por minuto, e aí varia muito, né? Então isso foi um apêndice. Nessa situação declarada aqui, o que a gente vai entender? Que existe uma fonte cuja potência, né, a fonte cuja potência, deixa eu bem aqui, é 400 cal por minuto. 400 cal por minuto, segundo o texto. Tá certo? E essa fonte, ela foi promotora do desenvolvimento dessa massa. Uma massa de gelo, tá certo? Que o exercício fala claramente que ela corresponde a 200 gramas. E ela passa de 20 graus Celsius, ela vai aquecendo até 50 graus Celsius. Tá certo? E ela assume todas essas variações aqui. Essas flechas de vermelho que vocês estão vendo, elas implicam em calor. Como a gente já viu, a flecha que divide duas fases iguais, isso aqui configura um calor sensível. Sensível aqui, no último também é sensível, e no meio com certeza é um calor latente. Por quê? Porque modificou o aspecto físico. Dentro de todo esse universo, né, o exercício fala que o gelo é aquecido de menos 20 graus Celsius até 50 graus Celsius. Ele pergunta o seguinte: qual foi o tempo gasto para esse aquecimento? E aí é tranquilo, né? Bom, vamos calcular primeiramente o calor total, né? O calor total com certeza é a soma dos três calores. E aí nós vamos ter que fazer aquele processo. O primeiro calor é o calor sensível. Certamente é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Bom, então essa quantidade de calor sensível, bem aqui no primeiro momento, é a massa, que é 200, vezes o calor específico sensível, tá certo? Para gelo, isso aqui a gente já sabe, é 0,5. A variação de temperatura é a final menos a inicial, portanto 0 menos o menos 20. Tá certo? Isso aqui a gente já viu anteriormente. 200 vezes meio é o meio de 200. O meio de 200 é 100. Vezes, dentro do parêntese, menos com menos vai dar mais, 0 mais 20 vai dar 20. E 20 vezes 100, nós estamos diante de um calor sensível de 2.000 calorias aplicadas no primeiro momento. Tá ok? Isso aqui no primeiro momento. No segundo, é simplesmente um calor latente. A gente percebe aí na imagem, né? E aí é muito tranquilo de calcular isso, porque o calor latente ele é simplesmente o produto entre a massa vezes o coeficiente latente. Nesse caso é o de fusão. Fusão, passagem do estado sólido para líquido. Tá certo? Então aqui é tranquilo. A quantidade de calor é a massa, que é 200. E o valor do coeficiente latente de fusão é 80 cal por grama. Tá certo? Esse produto é muito tranquilo. Quantidade, 2 vezes 8 vai dar 16. Conecta os 3 zeros. Portanto, 16.000 calorias. 2 vezes 8, 16, 16.000 calorias.
Isso é a quantidade de calor latente. E por fim, a quantidade de calor sensível. Nós faremos isso de preto. A fórmula certamente vai ser a mesma, né? Quantidade, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E essa quantidade de calor Q vai ser quem? A massa é 200. O calor específico agora é o da água, porque nós estamos bem nesse momento aqui, ó. Água, tá certo? Isso vale 1. E a variação de temperatura é a final menos inicial. Portanto, 50 menos 0. 200 vezes 1 vai dar 200 e 50 menos 0 vai dar 50. 200 vezes 50, né? 200 vezes 50. Então, a quantidade de calor sensível lá no final. 2 vezes 5 vai dar 10. Conecta 3 zeros. Portanto, 10.000 calorias. Para saber a quantidade de calor total, isso aqui é muito intuitivo. Basta somar as 3 quantidades de calor, né? Então, a quantidade de calor total vai ser o nosso 2.000 mais o 16.000 mais o nosso 10.000. 10.000, né? Olha, 2 com 16 vai dar 18. 18 mais 10 vai dar 28. Portanto, a quantidade de calor total é igual a 28.000 calorias aplicados no processo todo. Certo? Mas o exercício perguntou o seguinte: o objetivo do exercício é calcular o tempo. O tempo que foi gastado ou gasto para esse aquecimento. Então vem a ideia de potência. Porque olha só, a potência é entendida como a energia que é desenvolvida no intervalo de tempo. Aliás, por unidade de tempo. E o exercício falou claramente, olha, essa potência, ela vale 400 calorias por minuto. Tá certo? A fórmula de potência, né, é a seguinte: potência aqui é a quantidade de calor Q, tá certo? Lógico, nesse caso é a quantidade de calor total dividida pelo intervalo de tempo ΔT. Quando a gente faz meio pelos extremos, né, a potência multiplicada pelo intervalo de tempo, isso aqui, minúsculo, né, T minúsculo, isso aqui vai ser a quantidade de calor. A potência, o exercício já falou que é 400, que multiplica o tempo ΔT. Isso aqui vai ser igualado à quantidade de calor total, que a gente já calculou que é 28.000. Para saber quem é o ΔT, basta passar o 400 dividindo. Então, nós temos 28.000 dividido por 400. Cancela 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Nós temos 280 dividido por 4. Isso aqui é um cálculo bem tranquilo, né? ΔT é igual a 70. 70 é o quê? Uma potência cal por minuto, esse tempo aqui, com certeza, será 70 minutos. Olha aí que legal, que tranquilo. Então, 70 minutos foi o tempo de aquecimento para fazer com que esse gelo ele assumisse toda essa variação, todos esses caracteres, tá certo? Até a próxima.